sentido dela buscar... Não, no sentido da pessoa negar a palavra. A pessoa falar, eu não acredito nisso. Por que que a pessoa chega nessa situação de falar que não acredita, vamos supor, na arca? Qual que é o critério que ela usa para não acreditar nisso? Então, mais ou menos no século XIX, começou um movimento no meio cristão chamado de racionalismo cristão, onde eles começaram a dizer o seguinte: tudo aquilo que nós conseguimos explicar de forma racional na Bíblia, nós aceitamos. Tudo aquilo que nós não conseguimos explicar de forma racional, científica, nós rejeitamos. Então começou esse movimento. Esse foi um critério, então. Exatamente. Racional científico até, né? Exatamente, racional científico. Foi daí que surgiu a chamada teologia liberal. Então o que eles fazem? Tudo aquilo, eles simplesmente resumem a Bíblia num livro histórico humano. A Bíblia, segundo essa linha de raciocínio, para eles a Bíblia é um livro histórico, um livro que tem histórias, e que está só no patamar humano, tá? Que tem ensinamentos morais, ensinamentos para a vida prática. Então tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que não é explicado racionalmente, cientificamente, é simplesmente visto como uma fábula. Tá? E aí entra o quê? Entra, primeiro de tudo, a questão da queda do homem. Tá? Então eles começam daí. Não, uma serpente não fala, né? Uma cobra não fala. Logo, eles tipo que associam como se fosse uma história da Disney. Né? Uma fábula. Uma fábula, uma história, porque tem um animal falando lá. Só que aí que está o problema, porque é o seguinte: se a cobra não falou, quem falou? Se a cobra não falou, não enganou Eva, logo não aconteceu aquela história. Sim. Certo? E se não aconteceu aquela história, logo não existe pecado. Sim. E se não existe pecado, não existe condenação eterna. Se não existe condenação eterna, Jesus vai fazer o que aqui? Então veja que uma simples mudança de ótica, de interpretação, numa história simples da Bíblia, desconstrói toda a nossa base de fé. Toda a nossa base de fé. Se não existe pecado, não existe eternidade, não existe condenação eterna. Então Jesus veio fazer o que aqui? Jesus veio morrer para quê? Entende? E a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele afirma por umas 2 vezes nas suas cartas, dizendo, uma em 2 Coríntios, que ele fala assim: eu temo que vocês não sejam enganados por Satanás, assim como foi Eva. E lá em Timóteo também ele fala, porque primeiro não foi enganado Adão, mas foi enganado primeiramente Eva. Então ele atesta a história. Ele atesta que isso aconteceu. A história é verídica, é verdadeira. Então, algumas, não estou dizendo que são todas, mas algumas das pessoas que tomam essa decisão de não acreditar na Bíblia como a revelação de Deus, como toda a palavra de Deus, é porque eles têm esse critério de falar, não, a Bíblia, aquilo que nós entendemos racionalmente, nós aceitamos como verdade, palavra de Deus. Aquilo que nós não entendemos de forma racional, científica, nós descartamos e entendemos como uma história, uma história, né?